Olá, boa noite, time! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós teremos uma convidada mega super especial. Eu convidei a Elaine Cardoso, que é uma pessoa que estudou comigo há muito tempo e tem uma capacidade assim incrível, incrível de falar sobre liderança. Eu convidei a Elaine, logo logo ela vai entrar aqui e ela vai se apresentar para vocês, mas eu convidei a Elaine para ela poder falar sobre gestão. Isso mesmo, gestão, liderança. E a Elaine, ela é cofundadora da BC Gestão. E nós vamos falar aqui dos 3 pilares da alta performance. Isso mesmo. Ela estudou comigo e ela fez uma parte da gestão, tanto gestão de vendas quanto gestão de liderança, e ela domina esse assunto. E eu falei assim, poxa, preciso trazer a Elaine para mostrar aqui para o time como realmente a gente consegue performar, como a gente consegue fazer a gestão realmente eficaz do negócio. E ela vai trazer dicas e insights assim poderosíssimos para poder realmente ajudar a gente que está aí no dia a dia, para poder performar, para poder ter condições melhores, vai dar dicas de ferramenta. E olha só, a Elaine, ela tem um know-how muito grande no Nordeste, então todo o Norte e Nordeste ela domina, ela é número 1 lá. Então eu quero trazer ela para cá para a gente realmente poder fazer um trabalho fenomenal e ela poder entrar na parceria comigo e quem sabe, né, começar a trazer ela para o meu time, para ela começar a também fazer coisas aqui junto com a gente. Então, deixa eu ver se ela está entrando aqui. Ela acabou de entrar. Deixa eu ver se ela já vai pedir para a gente já aqui. Deixa eu entrar aqui. Entrando, só um minutinho. Aí. Elaine, você tá por aí já, amiga? Oi, Tudo bom, amiga? tudo bem, e você? Tudo bem também? Quanto tempo, né? A gente só se vê nas redes sociais. Paz, e eu acho que ainda bem que ainda tem as redes sociais, né? Verdade. Porque senão já pensou como seria? Exatamente. Quantos Oi, Elaine, eu tô falando. meses já, hein? Verdade, já tem uns bons meses, né? Sim. Então, eu tô falando aqui com o pessoal que já está entrando. E falei um pouquinho de você, mas falei bem por cima, assim, sabe, sobre a sua especialidade, sobre o que você faz aí no trabalho no Norte e Nordeste, que eu sei que você faz um trabalho de excelência, e essa parte da gestão, você domina realmente. Acho que eu não conheço realmente nenhuma pessoa no Brasil que tenha essa autonomia e essa simplicidade de colocar a gestão da forma que tem que ser colocada, né? Então, eu queria que, Fico lisonjeada aí. Tantos sim, elogios realmente. na hora dessa. E olha que eu ando bastante nas empresas, eu tenho bastante empresa também como cliente, e realmente é muito difícil encontrar uma pessoa que tem esse know-how que você tem. Por isso que eu fiz o convite, e eu agradeço por você aceitar esse convite e falar aqui com o nosso público, né? Passar um pouquinho para eles de gestão, passar um pouquinho de como que é isso, e queria que você se apresentasse para eles, para falar quem é a Elaine, nada melhor do que você, para falar sobre você mesmo. Obrigada. Eu sou consultora há 19 anos, sou cofundadora da BC Gestão. Então, hoje nós temos um foco muito grande na parte estratégica das empresas. Só que quando você começa a trabalhar com a parte estratégica, primeiro você tem que realmente arrumar o chão. E para você realmente partir realmente com um planejamento estratégico, e aí nós temos formações. Então, nosso foco hoje, na verdade, é formações de sucessores. Mas para isso, e formações de conselhos, ou seja, nosso trabalho é muito vasto e é um longo caminho aí se percorrer, não é nada fácil, né? No meio, você que hoje vive aí formando líderes, sabe bem do que eu estou falando. E sou do Paraná, né? Mas moro há alguns anos já no norte e isso acaba atendendo realmente todo o Brasil. Temos cliente hoje no sul, sudeste, mas nosso foco maior é essa região. E eles são pouquinhos de mim. É isso aí. É bem pouquinho mesmo, né? Porque eu conheço você que tem muito mais, viu? É porque é o seguinte, eu sou bem. Você tem que ser um pouquinho mais direto e objetivo, né? Sim. Então, no meio disso tudo, você sabe, me conhece bem e sabe quanto eu gosto de sintetizar as coisas. Aí vem um pouquinho da área de tecnologia, aquela nossa o histórico lá de formação. Então, se você pensa que não, você já sintetizou. Sim. É Oi, isso. Elaine, você pode compartilhar aqui com a gente, assim, hoje
Qual que é o principal desafio do gestor hoje, né? Tanto na área de varejo como na indústria, qual que é o principal desafio do gestor hoje? Na verdade, o maior desafio que eu vejo são, primeiro, são pessoas. Isso aí você vive, eu falar da sua área, né? Só que quando, por exemplo, eu entro para uma empresa, vou trabalhar ali toda a questão do planejamento estratégico, a questão da cultura da empresa, e a maioria das pessoas abrem o seu negócio, mas elas não têm bem formatado o plano de negócio, realmente, que cultura ela quer implantar. Então, os clientes, quando chegam na minha mão, são empresas de pequeno, na verdade, de médio e grande porte. Então, normalmente, são empresas que cresceram, já estão muitos anos no mercado, elas chegaram à expansão, e aí começam os grandes problemas de processos, a equipe realmente que precisa de uma reestruturação no negócio, preparação das pessoas, aí vem conhecimento técnico. Nós temos aí um mundo tecnológico que veio realmente para mudar todo o cenário, mais do que nunca, tendo uma rapidez muito grande. Então, assim, o maior desafio são as pessoas, primeiro, elas quererem uma mudança e querer fazer parte de uma empresa consolidada. E acabam prejudicando a própria estrutura, a própria empresa em si. Então, assim, maior dificuldade realmente são as pessoas quererem evoluir junto com uma empresa. A empresa evolui, ela cresce, mas a maioria realmente do corpo técnico, ela não acompanha esse desenvolvimento. Então, não é tecnologia em si, mas é a tecnologia dentro das pessoas e as pessoas no meio da tecnologia. Uau, é isso mesmo. E você acha que isso tudo que você está falando, então, também a parte de treinamento envolveria completamente, porque essas pessoas sendo treinadas, sendo lapidadas, né, para poder exercer a função dela, facilitaria muito ali no dia a dia, é isso? Com certeza. Vou levar para a sua área, né? Eu venho muito da reestruturação, da estruturação da empresa, e eu tenho um foco muito grande na área comercial, mas só que é na área comercial de fora para dentro, e você é de dentro para fora. Então, nós dois, nós casamos muito aí nessa estruturação. Então, eu entro para preparar uma empresa para que ela esteja apta para absorver realmente a equipe que você vem trabalhando. Só que, assim, não é fácil você realmente preparar uma empresa e, assim, a equipe, às vezes, está numa linha de preparação, mas a empresa não está preparada e também acontece o oposto. Então, treinamento, ele é fundamental. O investimento em equipe, o investimento em tecnologia junto com o treinamento, isso aí é indiscutível. Eu sempre falo o seguinte, a empresa fala assim, nossa, minha empresa ela é digital. Sim, mas ela não é digitalizada, as pessoas elas não acompanharam tudo isso. Então, a formação, o treinamento, ele é a base de tudo. Isso eu Sim. acredito muito. Eu tenho uma pesquisa que eu faço dentro das empresas, né, que eu dou treinamento, então eu sempre faço uma pesquisa, e essas pesquisas na nossa região aqui apontam que 95% dos gestores, eles passam menos de 5% do tempo deles treinando e capacitando seus funcionários. Essa pesquisa, você acha que ela tem fundamento, assim, você acha que é bem isso, ou como que é isso para a parte de liderança e gestão? Eu concordo. Porque eu posso ter uma empresa estruturada, o melhor produto, a melhor estrutura física, eu posso ter as maiores tecnologias, mas se eu não tiver pessoas totalmente bem preparadas e formadas, e é algo assim, os próximos anos, né? Inclusive, se você for olhar, 40% aí, possivelmente, das faculdades nos próximos anos, elas irão fechar. Mas como elas vão fechar? E como vai ficar a preparação e formação? Cabe aos profissionais que hoje decidiram por uma profissionalização totalmente dedicada, totalmente focada. Por exemplo, que é o que você faz, por exemplo. Você entra, você vai focado ali, você pegou uma expertise de mercado, N cursos, N especializações, cria seus produtos afinado ali, então você vai direto na dor da empresa. Então, não adianta também ter treinamentos desfocados da necessidade do seu cliente dentro da empresa, que hoje ninguém mais tem tempo para perder. Então, por exemplo, nosso mundo é muito dinâmico, né? Até nossas palavras elas estão encurtadas. Então, se a tua equipe não estiver treinada, ela não tem espaço. Não adianta produtos, não adianta nada, uma estrutura e nem processos não vai adiantar. Tem empresas que têm produtos maravilhosos, né, mas não conseguem performar.
E aí a gente começa a olhar os pilares, realmente, né? A gente vê que falta, né? Falta esse negócio da gestão também estar junto, falta da liderança, falta da alinhar expectativas, às vezes, da empresa junto com os funcionários. E isso é um papel fundamental que eu vejo com a parte da gestão hoje, liderança, né? Que ele tem um papel fundamental dentro de cada setor. Então eu vejo que falta um pouco isso daí. Até a Thaís está perguntando aqui, aproveitar já para dar o gancho, ela está falando assim, quais são os pilares mais importantes para uma empresa estar preparada? O que é indispensável para essa empresa estar preparada para os dias de hoje, que a gente sabe que está tudo, depois da pandemia, virou muita coisa online, virou muitas ferramentas que a gente não usava, passamos a usar, ferramentas que têm uma funcionalidade ótima, mas sem esses pilares a gente não consegue, não é a ferramenta que faça tocar o negócio, né? A meu ver, tá? De uma forma bem sintetizada, tá, Thaís? Se você hoje não amar o produto que você representa, não amar a empresa que você faz parte, não ter aquele respeito, admiração, aí entra a cultura formada da empresa a qual você faz parte. Se você não tiver um autoconhecimento, ou seja, receber treinamentos, estar preparados para qualquer situação. Às vezes nós achamos que treinamentos de produto, conheço o produto é o suficiente. Não, eu tenho que amar o produto que eu represento, a empresa que eu represento, eu tenho que amar e ser treinada o suficiente, mas o mais importante, eu tenho que me conhecer, porque como você realmente vai ser um grande vendedor, um grande profissional se você não se conhecer? Porque conhecimento de produto, conhecimento de processo da empresa, cultura, uma série de coisas, tudo você se perde no meio do caminho. Então, assim, são quatro pilares muito importantes. Mas se for assim, quais são os pilares? São tantos, são 8, mas para mim esses 4 são fundamentais. Nós já nos encontramos em algumas empresas e você sabe o quanto realmente a empresa tem treinamentos de liderança, uma série de coisas, ela gosta da empresa, mas ela não estuda o produto que ela representa. E quando estuda, não amam o que fazem, muito menos assim, né, esse conjunto. E hoje o mercado não aceita mais o profissional que fica por ficar. Eu faço parte por fazer. Então, isso não tem mais espaço. Espero ter respondido. Que tem o profissional que é passageiro, né? Eu falo que ele está de passagem pelaquela empresa, né? Então tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Realmente tem que gostar do que faz, tem que entender, né? Tem que ser especialista. Eu falo muito isso nos meus treinamentos, né? Você tem que ser especialista no que você está fazendo. Você tem que ter conexão com a empresa no sentido de valores, né, Elaine? Para poder o negócio performar, porque senão é exatamente o que o Edson falou aí. Não adianta nada você ter o capital intelectual, mas sem treinamento não vai acontecer nada, né? Vai se tornar mais uma pessoa dentro da corporação. Recentemente eu passei por uma situação bem delicada em tirar uma pessoa, na verdade era uma equipe de dentro de um cliente meu. Não foi só o líder, foi uma equipe inteira. Porque, na verdade, é o seguinte, os valores dessa pessoa, desse profissional da área comercial, eram totalmente divergentes dos valores da empresa a qual faz parte. Então, eu sou consultora empresarial, então meu trabalho é preparar a casa e avaliar quem está dentro e preparar processo, ou seja, avaliar o negócio em si. E, às vezes, Sim. nós entramos numa empresa, não nos preocupamos em correlacionar os nossos valores com os valores da empresa. E isso é algo que vem realmente cada dia mais, até um adolescente, ele já vem buscando, né, os seus famosos propósitos, valores, será que realmente eu fico aqui ou não? Então, respondendo lá atrás uma pergunta sua, um dos grandes desafios que eu vejo hoje é justamente as pessoas com mais de 40 anos que acham que são donas da razão. Eu tenho 44, então eu posso dizer isso. Então, achamos que sabemos tudo. E hoje, realmente, a cabeça do profissional é a cabeça do aprendiz. Então, quem tem uma cabeça de aprendiz e realmente ama o que faz e se conhece, vai ter um sucesso muito grande. Sim. Uau, você falou um negócio que é muito legal, né? Porque eu encontro, às vezes, com alguns profissionais no mercado e eles falam assim, nossa, eu tenho mais de 40 anos de experiência, né? O que você vai poder me ensinar, essas coisas todas? Meu amigo, o combustível já queimou, né? 40 anos, acho que você aproveitou os 4, 5 primeiros anos que você sabia muitas coisas, você aplicou, mas depois disso, se você não se atualiza, você não consegue aplicar mais nada. Eu falo que é o combustível que já foi queimado, né? Agora você tem que colocar combustível novo no negócio. E uma coisa super interessante também, Elaine, numa das imersões, tive o prazer de conhecer o pessoal da Link School, que é em São Paulo, é uma escola de negócios em São Paulo,
E aí você vê uma galera lá, mas assim, toda molecada nova estudando, sabe? Atrás dos computadores e fazendo pesquisas, né? Para poder ver realmente o quanto as empresas performam e o quanto dá de resultado aquelas empresas. Mas eu fico vendo aquela molecada de 20 anos, 18 anos, 19 anos, eles estão voando baixo mesmo. E aí eu faço a pergunta para o pessoal, né? Olha só quem são os nossos concorrentes daqui a pouquinho, né? Então, como que fica isso para a gente lidar com essas gerações, né? Gerações diferentes dentro de uma corporação. Como que lida com isso no dia a dia, você que é especialista nisso? Olha, vou falar por mim. Tenho 44 anos, como eu disse anteriormente, são 19 anos aí de campo. E foram 19 anos de muita dedicação. Só que quando eu começo a avaliar, hoje para você vender e para você liderar, você tem que estudar comportamentos através, seja de faixa etária, ou seja, cada cliente que você tem uma forma de falar totalmente diferente. Só que quando eu comecei a me estudar, Benito, eu comecei a ver que eu me enquadro em todas essas gerações, sabe? Eu acho que até a YZ pensa todas as letras. Eu pensei, nossa, que bom, eu tenho um pouquinho disso. Eu acho que a grande sacada, eu sou de gestão, só que eu tenho 2 graduações de tecnologia e não usei, tá? Eu nunca pratiquei. Eu sou analista de sistema, eu fiz processamento de dados, mas nunca pratiquei. E foi a maior sacada que eu fiz. Então, hoje, na área comercial, nós precisamos ir a fundo na tecnologia. Que nem há dias atrás eu até comentei sobre a inteligência artificial. Hoje, um líder de vendas que não entender do conceito inteligência artificial, ele não entender que tudo, por exemplo, que você tem outras ferramentas de marketing usando inteligência artificial, que você não precisa mais perder teu tempo. Você tem BIs inteligência artificial para te dar os relatórios já totalmente mastigados, mas você tem que aprender a analisar. Então, eu amo a mesclagem dos moleques novos com as pessoas mais idade, porque traz a tal da responsabilidade, mas vem com a criatividade, vem com aquele ar, assim. Eu sou muito do lado da criação. Eu sempre gostei disso. Então, como eu sou da tecnologia, amo criação e sou bem rebelde. Então, isso me ajuda pra caramba. E acho que todos nós poderíamos ser um pouquinho mais de criança no nosso dia a dia, que isso ajuda pra caramba. Sim, e deixar mais leve, né, o ambiente de trabalho, né? O, o, o Sérgio está perguntando aqui também, ele acho que deve ser da área de vendas, ele está perguntando como fazer o vendedor seguir o processo da empresa, né? Porque hoje é que nós estamos falando, realmente, essa parte das metas, né? Você construir metas e métricas a longo prazo, é sensacional você fazer um planejamento no começo do ano, né? Para saber quanto você vai vender, o quanto você vai performar. Mas como fazer essas pessoas seguir esse processo, né? Você tem alguma dica que você possa dar para a gente aí? Às vezes, primeiro, meta. Todo mundo fala assim, a meta ela deve ser construída no início do ano. Bom, meta ela deve ser construída de acordo com a maturidade da empresa e do profissional. Porque quando você está maduro, independente se é no início do ano, se é no meio do ano, que não sei o quê, e outra coisa, a meta, hoje qualquer meta ela tem que ser realinhada, refeita todos os dias, porque o mercado mudou, tudo mudou. Então, quando você começa a pensar diferente fora da caixa e começa a estar mais junto com a sua equipe, não só, antigamente era o chicote, está aqui a meta, eu sempre falo, meta imposta não é alcançada. Primeiro segredo, vai montar uma meta, os objetivos, chame a sua equipe que está abaixo de você, escute, primeiro analise, pega os números, vai estudar com a tua equipe, deixa eles mesmos começarem a formar uma sugestão. A meta que a equipe cria abaixo do líder, ela é maior do que a meta que você, líder, impõe para a sua equipe. Uau! E quando... Fato, eu lido muito com varejo, né? Uau. Também, né? A varejo e distribuição. Então, por exemplo, as experiências que eu tive ao longo dos anos, quando eu pego a equipe que está abaixo de mim, dou aula para eles, o que é meta, está aqui o teu histórico de venda, agora você, baseado nisso que eu vou te ensinar como construir uma meta. Aí deixa eles na sala, eles construindo suas próprias metas. Você entra lá só mesmo para ajudando os caras. Gente, você vai se surpreender. A meta que eles traçam para eles é superior da que você traçaria para eles. E como eles participaram da construção, eles se sentem pertencentes. Eles vão buscar. Porque eles fizeram parte. Meta imposta não é alcançada. Então, fala aí de novo, Elaine, que eu quero anotar aqui. Então, a meta que é colocada por eles, como que é que você falou? Eu gostei dessa parte. Meta imposta não é alcançada.
Não é. Meta não é alcançada. Eu já tive situações de deixar realmente as diretorias das empresas, como consultoria, eu ter que pedir para que eles saíssem de dentro da empresa, donos, tá? Saíssem de dentro da sala, porque eles não estavam acreditando nos números que a empresa poderia chegar. Quando eu trabalhei com seus gerentes e seus coordenadores e expliquei para eles, foram 2 dias de construção de metas. Cara, 2 anos, nós triplicamos o faturamento dessa empresa, porque construir junto com eles e depois vamos plano de ação. Vamos mudar processos. Muda isso, muda aquilo outro, troca de produto, troca de margem entre outros produtos, que não sei o quê. Eles estavam tão empolgados que foram números que eles fizeram parte da construção. Eu acho que assim, isso é um segredo. E olha, como eu te falei, eu venho da tecnologia. Eu não trabalho a venda como você trabalha. Mas eu faço com que as pessoas acreditem e faço com que realmente ela aconteça. Porque a área comercial, ela cria meta. Só que o resto da empresa não é vendas. E outro ponto muito importante da minha concepção. Todos nós somos vendedores dentro de uma empresa. Se o financeiro entender que ele é vendedor, que a logística realmente ela também é o maior vendedor, que o TI ele é vendedor, todos, ou seja, todos somos vendedores. Quando você entende que todos são vendedores, a equipe comercial vai ter parceiros absurdos e os processos eles começam a rodar porque vai fazer parte da cultura da empresa. Eu sou vendedor e faço parte da equipe de vendas. Não, sempre assinei. Você falou um negócio que é muito legal, sabe? Quando eu estive na Disney, que eu estudei lá os bastidores deles, eles têm duas coisas muito fortes que você acabou de comentar, né? Primeiro é o pertencimento. Aquelas pessoas que trabalham naquele lugar, elas se sentem totalmente pertencentes. E outra coisa, né? Todo mundo lá, eles falam que é obrigado a vender alguma coisa, né? Imagina só, todo mundo é obrigado a vender alguma coisa. Mas não é o vender propriamente dito, né? Assim, de pegar um produto e vender. Mas todo mundo é obrigado a atender o cliente de uma forma vendedora. Então, acho que isso faz total diferença. E quando você fala de pertencimento, você acredita, então, que quando essas pessoas participam ali do planejamento estratégico que as empresas costumam fazer agora no começo do ano, você acha que isso daí muda completamente o resultado, então, Elaine? Não acho. Eu tenho certeza, ao longo desses 19 anos de campo, olha que eu sempre achei o seguinte, eu não tenho nada de vendedora. Meu negócio realmente é tecnologia, reestruturar, é processo, organizar, preparar a liderança. Eu não tenho nada de venda. Mas depois que eu comecei a fazer esse teste, depois de muitas brigas, e falei assim, epa, não, toda a equipe para dentro. As pessoas erram muito, pega lá seu planejamento estratégico, aí coloca 5 gatos pingados, no melhor hotel, todo mundo viaja, bora criar o planejamento estratégico. Vem lá com um planejamento lindo, agora vamos apresentar para a empresa. Que fiasco. Porque as pessoas não participaram da construção. E se você envolver o zelador, se você envolver cada um na construção das suas métricas, pode apostar. Isso aí é um grande segredo. Para mim, assim, este é o segredo. Respondendo em relação à métrica. É bem isso mesmo. E essa parte do reconhecimento também, né, Elaine? Ele é muito forte, porque nós temos alguns pontos assim que a gente acaba... Eu não abro mão de trabalhar esses pilares, né? O reconhecimento e o pertencimento. Eu acho que é uma coisa muito forte. E a pessoa participando desse movimento, ela acaba sendo reconhecida, né? Até pelos resultados que acabam acontecendo. Acho que muda completamente o resultado de qualquer corporação, né? Sim. Isso eu não tenho dúvida. Tem algumas pessoas aí que estão acompanhando, o Adailton, por exemplo, e algumas pessoas que são pessoas aí do Nordeste. Na verdade, gente, tem muita gente aí que está entrando e saindo. Mas quando você linka preparação, que você falou assim, não adianta também você envolver as pessoas se você não treina. Um grande problema da área comercial que eu vivi, inclusive numa empresa que você fez um trabalho comigo, durante 8 anos. A empresa, ela passava metas. Passa metas e uma série de indicadores para todo mundo. Mas quem diz que as pessoas que receberam as metas sabem o que são aquelas metas? Como é que você chegou àqueles números? Elas não sabem interpretar, elas não sabem analisar. A empresa compra BI, ela tem o melhor dashboard, ela tem inteligência artificial, só que não gastou o seu tempo treinando e qualificando a equipe para entender. E elas também não fizeram parte da construção. Elas não vão contribuir para o sucesso do seu negócio. Elas não vão dobrar
Dobrar o faturamento é muito fácil. Triplicar é muito fácil. Para mim, como, por exemplo, meu foco é a expansão do negócio. Mas não adianta também eu preparar a equipe comercial, seu Benito, e a empresa não estar preparada internamente para receber todo aquele aumento de faturamento. Ela não está preparada em processo, ela está com pessoas que realmente não compraram ideia, e aí começa os grandes problemas de comunicação, e aí você vai perder a tua equipe, porque a tua equipe foi lá e vendeu, fez acontecer, mas não conseguiram entregar com qualidade, a empresa ela não acompanhou o ritmo de crescimento. Então, na verdade, são vários segredinhos aí, né, que a gente vai vendo ao longo do percurso. E saber fazer isso não é para qualquer um. E hoje em dia, né, você vê poucas empresas investem nessa parte, né, Elaine? Eu vejo assim, as empresas me chamam às vezes, eu quero fazer um treinamento de encantar meu cliente. E aí você vai fazer um briefing com a empresa, você fala, poxa vida, o negócio é muito mais embaixo, né? O negócio tá bem atrás, antes de encantar cliente, né? Você tem que encantar o seu cliente interno, você tem que encantar com os seus processos, encantar com a sua empresa, com os seus produtos, para depois você pensar nisso, né? Tem muitas empresas que eu vejo, Elaine, que gastam rios de dinheiro fazendo propaganda, às vezes para atrair novos clientes, né? Gasta com outdoor, gasta com revista, até às vezes algumas empresas globais, né, que ficam aí gastando dinheiro pra caramba, e quando você chega na empresa como cliente para comprar, você vê que aquilo lá não passa de uma mentirinha, né? Então eu falo, poxa vida, onde que é o erro do negócio, né? Onde que está deixando de olhar? Realmente é a parte interna. Quando você vai para o aeroporto, que você costuma viajar também de vez em quando para dar treinamento, você vê que você está ali na frente da aeromoça ali para ser atendido, da aeromoça não, do front desk para ser atendido, e você vê uma série de problemas que existem naquele lugar que elas não conseguem responder para você o que está acontecendo. Quando você perde um voo, é o exemplo mais claro disso, né? Não conseguem responder o que está acontecendo. E aí você vê que o problema é bem nos bastidores mesmo, né? O problema é interno. O problema não é da menina ali que está na frente atendendo. Ela é qualificada, ela sabe vender, ela sabe atender. Mas tem coisas que ela prefere omitir porque ela não tem a resposta. Então, você vê como que funciona isso até nas grandes empresas, né? Na verdade, onde mais acontece é nas grandes empresas. Por exemplo, já chegou um cliente para mim que só em marketing ele investia mais de 300 mil por mês, tá? Mas ele não tinha coragem de investir 15 mil em treinamento e qualificação da equipe. É isso. E assim, pegar pessoas preparadas, eu não sou da vibe de pegar pessoas preparadas, porque pessoas, elas dificilmente elas vão se adaptar a uma cultura. E é muito engraçado. Pessoas que vêm com salário de 50 mil, 100 mil reais, normalmente elas já estão acostumadas a empresas totalmente organizadas. Quando uma empresa está passando por um processo de reestruturação, nem toda pessoa consegue se adaptar. Aí é onde é grande a questão. Primeiro, você tenta valorizar as pessoas da casa. Eu sou uma das que mais tento fazer isso. Mas, às vezes, ao longo de 2, 3 anos, 95% de todo o quadro tem que ser trocado para a empresa poder realmente ir para a expansão. Isso dificilmente as pessoas conseguem entender esse cenário. Eu tento reaproveitar. Só que nem todo mundo quer, né? E também, às vezes, a empresa também não quer investir, mas também tem o oposto. A empresa, muitas das vezes, quer investir e as pessoas que faz parte da operação, elas não se interessam em aprender. Mas depois são as mesmas pessoas que estão entrando em depressão porque veio a tecnologia, porque veio de fora e tomou seu lugar, são as mesmas pessoas que sofrem. E isso eu acho que é nossa missão, Benito, é realmente trazer para esse mundo, para as pessoas que nos conhecem, mudem, estudem dia e noite, porque não está brincadeira o mercado que nós já estamos vivendo hoje. Então, sim. As pessoas acham que você trabalha muito. Não é isso. Eu aprendi desde criança a trabalhe enquanto é novo para quando você estiver realmente com seus 60 anos, você poder curtir a vida. E as pessoas hoje, elas querem ainda fazer o oposto. E essa parte da inovação, né, Elaine? Quando eu falo inovação, o quanto a gente se inova, né, como ser humano, o quanto a gente se inova como profissional. Eu estava vendo um exemplo esses dias da Tesla, né, que eu sou apaixonado, assim, pela Tesla no sentido dos exemplos que eles deixam, né? São dois, você também gosta, né? E o meu filho que me faz comprar todos os Teslas que tiver de Hot Wheels por aí. A última que eu vi deles, você não tem noção. Eles pegam agora a parte para fazer o... Quando você tem seu carro, você tem que levar para fazer manutenção, né? Então você tem que agendar o horário para fazer manutenção do seu carro, tem que ser no dia que eles querem, na hora que eles querem,
e você leva o seu carro lá, deixa o seu carro e depois você pega depois de 2 dias, né? Sim. E a Tesla, putz, a hora que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei mais apaixonado por eles ainda, porque a única coisa que eles precisam hoje para fazer isso daí é que a pessoa consiga um ponto de Wi-Fi de alta velocidade. Imagina, eles conectam o carro no Wi-Fi e o carro já faz todinha essa parte da checagem e você sai andando o carro novamente. Ou seja, né, o quanto isso é inovador como empresa. E aí eu jogo isso lá para as pessoas que trabalham com vendas, as pessoas que trabalham com gestão. O quanto a gente está se inovando como gestor ou como vendedor, para poder estar atualizado. É um verdadeiro uau, né? Assim, você fala, caramba, precisa se atualizar. Precisa. Esse é o nosso desafio, né, Elaine? Por exemplo, você me conhece bem há alguns anos. Eu nunca fui do mundo realmente digital, né? O meu mundo sempre foi de empresa para empresa e tudo mais. Só que quando eu resolvi, por exemplo, ir para o digital, esse momento que nós estamos fazendo aqui já é o reflexo da necessidade de compartilharmos o que nós pensamos. E quando eu comecei a ver que a maioria das pessoas que estão entrando em depressão hoje, tá? É justamente por não estar acompanhando tudo que está acontecendo no mundo. Se você, por que a pessoa entrou em depressão? Primeiro ponto. É a tecnologia? Não. É a tecnologia que está aqui dentro, ó. Eu não quero mudar, eu acho que eu sei tudo, e realmente, não, eu tenho 40 anos já de mercado, como você colocou, só que hoje vem a inteligência artificial, pega 100 pessoas de 40 anos, pega a experiência todinha dela e te dá em um segundo a solução. E E aí? mói, né? E mói. Mas aí vem o seguinte, o grande problema Exatamente. da área comercial a nível nacional. As pessoas não sabem analisar números. E elas não sabem analisar. O grande problema dos líderes da área comercial e donos dos empresários. Elas não sabem analisar números. E quando pegam os números, não sabem montar um plano de ação. E se montam, ela não vai para execução. Uau, você falou um negócio que assim acertou simplesmente no alvo, né? E não é à toa que eu chamei você, porque realmente você conhece muito. Ó, eu vejo muito dinheiro perdido nas empresas. Quando eu entro para dar treinamento, eu falo, nossa, tem muito dinheiro aqui, mas onde está esse dinheiro, né? Você falou, acabou de falar, esse poder de analisar os números, né? Você olhar para os números, você analisar e extrair informações relevantes para você poder montar um planejamento. E a área comercial, infelizmente é que não consegue fazer isso. Ela ficou muito tempo parada, né? As pessoas não investem realmente no conhecimento. Eu falo nos treinamentos, né? Quem aqui leu 2, 3 livros da área comercial em um ano? Pô, ninguém levanta a mão. Ou seja, né, ninguém está preocupado realmente em se atualizar. E essa parte da gestão, Elaine, eu vejo assim que as pessoas que estão na gestão também, elas não são tão analíticas. Né? Quando eu faço o DISC, eu faço aquela análise comportamental, né, o DISC que você conhece, então eu vejo que essas pessoas da área de gestão eles estão muito mais para executor e comunicador, que é uma característica do antigo vendedor, e esse cara se tornou um gestor. Só que ele não carregou junto com ele o planejamento e nem a parte da análise, o analítico, que é aquele poder de extrair, né, a informação correta, fazer um planejamento e aí sim lidar para o comunicador e o executor colocar aquilo a campo para rodar. Então você falou assim, muito bom. Agora você imagina o seguinte, as pessoas elas estudavam números, quem vem da área aí de administrativa, contabilidade e tudo mais. E acharam que, por ser vendedor, eu só precisava ter meu encanto e ter meu poder de persuasão e bora vender. Só que hoje a pessoa tem que gostar de ler, porque ela tem que dominar o que ela está vendendo. E todo dia tem uma mudança. Ela tem que gostar de tecnologia e ela nunca se interessou a não ser redes sociais. Aí agora ela tem que aprender números, porque agora a inteligência artificial te entrega tudo pronto e mastigado. Só que você precisa analisar, você precisa montar o plano de ação e você tem que aprender a pegar esse plano de ação e ir para ação junto com a sua equipe. Só tem uma coisa. Sim. Aí você até sabe, mas a sua equipe não sabe e você não treina e não capacita. Acabou. Aí você chega na frente do cliente, que se você pega realmente esses moleques novos aí de 18 anos, eles já receberam tudo mastigado, eles sabem muito bem o que quer, chega uma pessoa totalmente despreparada te oferecendo o quê? Aí eles olham para ti e falam assim, vem cá, você não foi no meu depósito, você não circulou, você não tem sistema aí, cadê o seu sistema? Porque eu meia inteligência artificial já sabe o que eu quero, e você não sabe nem o que está oferecendo.
É isso mesmo. Então, É bem isso. como é que eu Você bato está meta? você tá falando da parte de tecnologia, né? E eu falo, poxa, está a nosso favor, né? Está aí disponível para quem quiser usar. E é muito interessante quando pega equipes para fazer o treinamento e começar a implantar algumas ferramentas, a parte que eles mais brigam com a gente é na hora de implantar o CRM. Você não acredita, você não tem noção. O cara, ele passa o maior do tempo dele brigando para não usar o CRM do que fazer aquela ferramenta já acontecer, que vai dar muitas condições ele performar. Mas tem vendedor que passa muito tempo brigando. Você vai, semanas após semanas, ele está brigando ainda, discutindo com você que o CRM não vai ajudar ele em nada. Então eu falo, meu Deus do céu, né? Como que realmente é. Agora, você que é da área de gestão, né? Essa pessoa que ela briga para não usar tecnologia, o que a gente pode fazer assim hoje? Qual que é a dica que você dá para a gente poder ajudar essas pessoas, né, a utilizar a tecnologia e implantar de uma vez por toda e aceita que dói menos, né, que é o ditado que a gente fala aqui. Eu, primeiro, as pessoas que estão na alta liderança, elas têm que comprar essa ideia. Você só consegue passar para a sua equipe se primeiro você comprar a ideia. Um dos maiores problemas que eu vejo é que as lideranças não compraram a ideia. Eu pago lá, eu pago 1 milhão por uma ferramenta, que acontece isso muito no meu mercado. Eu pago lá 1 milhão por uma ferramenta e eu uso 5% dela que só uso para faturar. Mas eu paguei 1 milhão. Aí detalhe, mas meus líderes não usam. Ok, mas ele também não usa, ele não se preocupa em aprender, ele não se preocupa em analisar. Então, qual é a cultura que essa empresa está passando para a empresa? Ela tem, dentro da cultura dela, ela é tecnológica? O que ela está fazendo? Dentro da cultura dela, ela tem a questão do treinamento e formação de líderes? Dentro da formação de líderes, tem a quesito lá, tecnologia e inovação? A inovação não está relacionada a computadores e máquinas, ela está relacionada à criatividade, a inovar, criar situações novas. Você tem que mudar o mindset da sua empresa, da sua liderança. Então, primeira coisa, mude o seu mindset para você conseguir vender a ideia para a equipe que está abaixo de você. Então, não adianta. Sim. A maioria engorda. Você falou tudo, porque realmente é isso que eu vejo que acontece, né? E nos primeiros encontros que eu tenho com os times de vendas, você vê que o pessoal às vezes tem a tecnologia lá, mas a gestão, às vezes, até ajuda o cara a não usar, né? Ela desvende a ideia para a pessoa para não utilizar, às vezes, a tecnologia ou então a ferramenta. Eu vejo assim, quando você pergunta para o vendedor, fala para mim quem são os seus 10 melhores clientes, fala para mim qual é o cliente que dá mais lucro para você, fala que dá mais prejuízo, os itens que você mais vende, o que menos vende, mas falar em escalar em número, o vendedor fica olhando com cara de grilo para você um tempão e não consegue responder. E a informação está ali, está disponível, né? Mas eu vejo que às vezes a gestão, também a falta da cobrança da gestão, ou então a falta do treinamento para utilizar uma ferramenta é super importante. É isso que você está falando mesmo. Fazer a gestão comprar a ideia, né? E aí colocar isso para o time todo. Como eu falei, se realmente a empresa, hoje 90% das empresas, no mínimo no Brasil, na cultura dela está voltada a resultado. Essa empresa vai falir. Porque hoje, dentro realmente dos seus valores, dentro dos seus propósitos, dentro realmente da cultura da empresa, eu tenho que ter a sustentabilidade, eu tenho que ter propósito, eu tenho que ter dentro da minha cultura a questão da tecnologia, da inovação, eu tenho que desenvolver a criatividade dentro da empresa e esse gostar das pessoas. Então, se você não mudar isso, você não vai conseguir fazer com que a sua equipe realmente cresça. Hoje, por exemplo, você entra dentro de uma empresa, tanto é que tudo quanto é pessoa que vai falar de vendas na internet é incrível. Só estão voltadas para funil de vendas. Quando eu olho, eu falo assim, caramba, eu quero alguém que treine a equipe comercial de chão, da distribuição, do varejo, do atacado. E eu só vejo o seguinte, olha, vamos falar de funil de venda. É até interessante os treinamentos, sabe? Aí eu começo a olhar o escopo, aí quando eu vejo que tá lá, funil de venda, eu assim, porra, será que esse povo esqueceu que tem que treinar gente? Chão, básico. Que vender pela internet é mais uma opção. A loja física não vai deixar de existir, o contato com o ser humano não vai deixar de existir. Então, e as pessoas estão se iludindo. Tanto é que muita gente no mundo digital me procura, Elaine, eu queria tanto fazer um treinamento dentro da equipe. Eu falei assim, caramba, será que você vai ter que aprender do zero? Porque as pessoas estão desaprendendo. E aí, exatamente.
E eu não vejo ninguém na área comercial, você é uma das poucas pessoas que ainda ensina análise de números. Eu sou focada em análise de números, processos, resultados. E aí sim, se eu preparar uma empresa, estruturar ela, é um ano para estruturar, aí eu consigo focar realmente. Agora é o seguinte, vem aqui área comercial, para cá. Vem aqui, quem realmente está trabalhando com o teu pessoal aqui, realmente o RH e tudo, os treinadores, agora vamos fazer um trabalho juntos. Porque primeiro eu tenho que estar preparado para poder expandir. Sim. Mudança Eu de acho bem, mindset, uma série de coisas. eu acho bem interessante, assim, até a gente tem pouco tempo, a gente começa a falar e conversar, né, Helene? A gente Está vai longe, estourando, né? já está no nosso limite. Já está quase estourando aí, mas tem duas coisas que você falou que também acho bastante interessante. Uma delas, eu sempre costumo falar assim, que o gestor, ele tem mais atividades na agenda dele do que gente, né? E você olha para a agenda do gestor, tá cheio de atividades e coisas para fazer, mas não tem nome de ninguém na agenda dele. Então, ou seja, né, não é um gestor voltado para pessoas, né? É um gestor executor que eu falo. Então, poxa vida, é um desperdício tremendo, né? O cara não conseguir olhar para pessoas, ou seja, está olhando só para resultado às vezes, né? É porque, assim, as pessoas confundem o que é gestão, o que é liderança. Você quer ser gestor ou líder? Gestor, gestor de processo, gestor de negócio. Mas liderar gente não é para qualquer um. Se você entra, por exemplo, no varejo, supermercado, por exemplo. Uau. Gente, o coordenador de salão, ele está focado em quem? O gerente geral da loja ele tem que estar focado no cliente, pessoas. O gestor de salão, ele está focando em processo, abastecimento, aquele giro ali muito rápido. O cara que é responsável, o coordenador de fundo de loja, está focado em quê? Processos. Sim. E quem está focado em cliente, em um atender, e focado nas pessoas. Uau. Então, não confunda. Não é isso? Não tem nem o que falar. Gestor Né? é uma coisa, líder é outra. É bem isso mesmo. Tem até o novo treinamento que eu estou desenvolvendo agora, que já a partir do mês que vem já vou começar a passar isso daí para as pessoas e vender esse treinamento, que é vender pelo WhatsApp, né? Mas antes de vender pelo WhatsApp, eu preciso saber quem está do outro lado, né? Porque a gente vende achando que está só lucrando com aquilo e vendendo por vender. Mas a gente não está preocupado realmente quem está do outro lado, o que a pessoa está pensando, porque as pessoas compram pelos motivos dela, não é pelo nosso motivo, né, Elaine? Elas estão comprando, quando você vai comprar o seu carro, você compra pelo seu motivo, você não compra pelo motivo do vendedor. Então, pô, imagina se eu descubro isso, tem um processo rodando, tem a gestão ali me ajudando. Poxa vida, é infalível. Só que é muito complicado você colocar isso na cabeça do vendedor, porque ele não virou a chave dele ainda. Ele ainda está no formato antigo. Sabe uma coisa bem interessante? Eu só vejo inteligência artificial no nosso mundo. Eu vou falar sempre muito, vou falar sobre isso, porque é o maior impacto que as pessoas ainda não acordaram. A inteligência artificial, ela não veio para tirar as pessoas. Ela veio para te dar mais tempo a estar com as pessoas. Sim. O tempo que você tinha antes, que você estava ali montando Excel, faz isso, vai para a calculadora, é mastigado. Agora, para você poder o quê? Se você aprender a usar isso a seu favor, junto com a equipe, junto com as pessoas, junto com o cliente, em vez de chegar ao seguinte, eu tenho que já está tudo pronto. Vai bater papo com o teu cliente, vai estudar, seja ele qualquer esfera, seja ele no mundo digital, seja... o mundo é muito frio, está muito frio e as pessoas cada vez mais elas vão pagar melhor pelo bom relacionamento. Não, disse tudo mesmo. Oi, Elaine, poxa, foi assim um prazerzaço falar com você. O nosso tempo está meio acabando, não sei se tem alguma pergunta aqui. Metas claras, como manter a equipe focada no mesmo propósito? Acho que dá tempo de responder essa ainda. Essa aí você responde. Mesmo com as metas claras, como manter focada com o mesmo propósito? Eu acho que assim, né? Para você, primeira coisa, né? Os seus valores têm que estar batendo com os valores da empresa. Né? Porque eu vejo muitas pessoas, como eu falei no começo, que estão de passagem dentro das empresas. Quando os seus valores batem com os valores da empresa, você é uma pessoa que está antenada, usa tecnologia, tem um processo bem feito, consegue extrair, analisar os dados, extrair informações para você fazer um planejamento, poxa vida, com certeza você vai estar no mesmo propósito da empresa e você vai ter um resultado de altíssima performance, nem dúvida disso. Elaine, mas ó, quero te agradecer de coração, obrigado mesmo por aceitar o convite. Você é uma pessoa que você sabe que eu admiro muito você, né, pelo conhecimento todo que você tem, estudamos juntos, né? E
eu acho que assim, a vida vai colocando a gente no momento certo, na hora certa, e você veio realmente para poder agregar aqui na nossa live, não tenho dúvida nenhuma. E quem sabe a gente consegue fazer outras para poder trazer umas dicas e insights poderosos para quem está assistindo a gente aí. E antes de você finalizar, queria que você deixasse uma dica poderosa para o cara que é gestor ou para o cara que é líder, para ele poder pensar aí durante a semana dele. Mude. Acho que assim, as pessoas falam muito, né, sobre a mudança do mindset. Realmente mude a sua forma de ver o mundo. Não veja realmente a tecnologia como um vilão. Agora, abrace ela com carinho, traga ela para dentro do seu dia a dia. E envolva cada vez mais a sua equipe na construção dos seus sonhos. Quando você envolve as pessoas que estão abaixo de você na construção dos seus sonhos, literalmente elas se tornam pertencentes. Aí, meu filho, você pode ter certeza que todos os suas metas, seus objetivos serão alcançados, porque elas fizeram parte da construção daquele prédio, daquele monumento, ou seja, é muito mais simples. As pessoas que elas complicam muito as coisas. E seja transparente. Eu acho que isso cada vez mais está muito difícil de pessoas transparentes nesse nosso mundo. Então, é muita... E é todo mundo falando mais, sabe, a mesma coisa. Isso me estressa muito. Eu falei assim, caramba, as pessoas elas não estão trazendo mais sinceridade, elas não estão falando da realidade. Gente, acorda. Porque se você não acordar para a tecnologia, se você não se envolver com tudo isso e mudar a sua forma de pensar, você está fora dentro de meses. Então, Uau. É isso aí. Uau. Elaine, mais uma vez, muito obrigado, querida. Um beijão bem gostoso no seu filho e em toda a sua família. Que Deus abençoe bastante você. E quem sabe futuramente aí estaremos juntos fazendo alguns projetos e trazendo conhecimento e coisas atualizadíssimas, né, para as pessoas que conhecem a gente, que gostam do nosso trabalho. Obrigada. Um beijo grande para você e obrigado a todos que participaram também da nossa live. Obrigado. Tchau. Beijo, até mais. Beijo.